Vocês com certeza já devem ter ouvido aquele ditado: Go woke, go broke. E a dona Disney tem sido o maior exemplo de que realmente quem lacra, não lucra. Tudo que parece seguir uma agenda política acaba falhando miseravelmente. A Marvel, que já monopolizou o universo cinematográfico de super-heróis, hoje parece muito mais confusa do que o último episódio de Lost. E tudo depois que a empresa foi 100% comandada pela equipe de diversidade da Disney. Coincidência? Eu acho que não. Além do desastre que está sendo a divulgação do novo filme da Branca de Neve e de todo o backlash que a Rachel Zegler vem recebendo por esse, digamos que, comportamento passivo-agressivo em relação à personagem que ela mesma interpreta, tem também o mais novo e desastroso projeto da Marvel, que é a série da Agatha Harkness. E para completar, já provou que é mais um projeto enviesado, dizendo que é o projeto mais gay da Marvel, ou seja, já assinou embaixo na lista do fracasso. Mas engana quem acha que são só gigantes do entretenimento como a Disney que estão caindo nessa armadilha de enviesar todos os seus produtos. Muitas outras grandes empresas estão desmoronando aos poucos ao se inclinarem demais para esse ativismo exagerado. Por exemplo, sites como o BuzzFeed, que é um dos sites mais famosos aqui dos Estados Unidos, talvez até do mundo, tem adotado aí essa agenda de segregação woke já faz alguns anos. E qual foi o resultado disso? A empresa anunciou que estaria fechando o seu setor de notícias, o BuzzFeed News, que um dia já foi o mais importante da marca. E vários outros setores da empresa também passaram por uma série de demissões, fechamento de vários outros núcleos ali, e só em 2003 eles anunciaram uma perda de 36 milhões de dólares. Isso é o que eles reportaram. Mas eu acredito que pelo tamanho da empresa tenha sido muito mais que isso. Agora você se pergunta, como um site tão famoso que está há anos no mercado começou a falir justamente na era da expansão online, expansão das notícias, de internet principalmente? A resposta é simples, o público já está cansado de ter que enfiar goela abaixo um conteúdo raso e vazio. Nós buscamos o entretenimento justamente para que possamos nos desconectar um pouco da realidade, fugir um pouco da nossa vida real, e não para termos ali alguém pregando no nosso ouvido o que nós devemos acreditar ou não. Porque infelizmente é isso que a indústria tem se tornado, é uma pregação constante de que a sua sexualidade e a cor da sua pele são a única coisa que te define. Que tudo o que de mais importante você tem na sua vida se resume à cor da sua pele e à sua sexualidade, é isso. E antes da gente entrar em um conteúdo mais pesado, eu já quero dizer que a conscientização, a inclusão nunca foi o problema. O problema é como essas questões são abordadas. Tudo acabou meio que se tornando uma espécie de força opressiva, empurrando goela abaixo questões políticas no entretenimento, muitas vezes às custas de sacrificarem personagens amados, como a Branca de Neve, por exemplo. E claro que esses personagens geralmente são mulheres. A Branca de Neve é o exemplo mais claro, atual do que estamos vivendo, mas não é o único exemplo, tá longe de ser. O que a indústria do entretenimento tem feito atualmente é, ao invés de pegar personagens e fazê-los ter uma trajetória ali real, complexa, eles acabam pegando essas protagonistas e transformando-as em seres sem falhas, sem crescimento pessoal, que ninguém realmente suporta. E o resultado disso é uma geração fraca, que não consegue nem martelar um prego em uma barra de sabão. Eu não sou muito fã de Star Wars, mas eles nos deram o maior exemplo de como uma protagonista feminina não deve ser. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre a Rey, a protagonista dos novos filmes de Star Wars. Ela é tão perfeita que já começa como uma mestre Jedi, praticamente invencível. Não tem uma trajetória de aprendizado, não tem nada que o público possa acompanhar, se identificar, ao contrário dos personagens masculinos, é claro, que tiveram que comer o pão que o tinhoso amassou para conseguirem qualquer tipo de poder. E esse tipo de narrativa prejudica muito as mulheres, porque ao invés de mostrar mulheres fortes, que superam desafios e crescem como personagens, eles nos mostram uma figura intocável, irreal, que ninguém tem realmente interesse em acompanhar. Isso acaba reforçando a ideia de que a diversidade está sendo usada como um truque de marketing ao invés de ser uma parte natural da história. E ao invés de unir os sexos como humanos que têm suas particularidades, mas ao mesmo tempo são iguais em valor, eles fazem parecer que as mulheres são um bando de mimizentas insuportáveis que acham que merecem o mundo só por serem mulheres.
mais uma vez criando uma geração de mulheres fracas. E outro ponto importante é que, ao promover essa narrativa extremista, muitas dessas produções, elas acabam tratando o público como se eles fossem inferiores intelectualmente e precisassem aprender, precisassem ser doutrinados. Como se quem estivesse criando a obra tenha um pensamento superior ao seu e você tem que aprender com ele. É o famoso complexo do Salvador. E como eu mencionei antes, as pessoas não vão para o cinema, elas não ligam à TV para serem doutrinadas, para serem corrigidas. Elas querem entretenimento, personagens com que elas possam se conectar, se ver ali, mas de uma forma leve, sem precisar de muita sinalização de virtude. E esse extremismo também cria uma polarização muito perigosa. Ao invés de engajar o público maior e promover diálogos que são construtivos, ele faz exatamente o oposto, vide e gera rejeição. Quando um filme ou série tenta empurrar uma agenda de maneira forçada, ele acaba parecendo que está condenando um grupo específico e exaltando o outro. Então, se você pensa diferente, você deveria se sentir envergonhado. Se você não concorda com a mensagem, você está automaticamente errado e deve ser segregado sim. Principalmente quando se trata de sexualidade. Nos últimos anos, nós temos visto uma tendência bem crescente nos filmes, programas de TV, de retratar personagens que têm como única característica marcante a sua sexualidade. E o problema com isso é que, ao fazer a sexualidade do personagem ser o principal ponto de foco ali da existência dele, você acaba reduzindo aquela pessoa a um único aspecto da identidade dele. Como se tudo o que definisse essa pessoa fosse simplesmente quem ela quer levar para a cama. E nós sabemos que não é bem assim. A sexualidade é sim uma parte importante da identidade de um ser humano, mas não é a única coisa que importa, não é a única coisa que nós temos a oferecer. E não podemos negar que durante muitos anos personagens LGBT foram sim excluídos, estereotipados em filmes, etc. Mas o problema surge quando a sexualidade se torna o único foco daquele personagem. Então, ao invés de criar personagens complexos, que têm ali a sua jornada pessoal, de crescimento pessoal, que são inteligentes ou que possam ter suas características únicas além da sua sexualidade, eles pegam esses personagens e transformam em uma espécie de símbolo, de sinalizador de virtude. Como se o fato de ser gay te transforma automaticamente em alguém mais importante que merece mais visibilidade do que todo mundo. Sinceramente, hoje eu não conheço nenhum filme que trata de algum aspecto LGBT que traga isso de forma natural. Eles são sempre tratados como diferentes e limitados a quem eles querem levar para a cama. Então isso se torna meio que um circo em torno daquilo ali. Nada mais importa além da sexualidade. Tanto é que agora, na turnê de divulgação da nova série da Agatha Harkness, eles perguntaram para uma das personagens se realmente aquela série é a série mais gay da Marvel. Absolutamente nada sobre o roteiro, sobre o figurino, sobre a direção, sobre como ela se sentiu estando ali naquele universo de super-herói. Não, o que importa é se terá algum elemento gay na série. Eu me sentiria até ofendida se a pessoa perguntasse algo assim. Não é uma série sobre sexualidade, é uma série sobre um vilão de um super-herói. E reduzir aquela história à sexualidade de alguma forma, seja ela qual for, sem que seja uma história voltada para a sexualidade, torna a história muito desinteressante. Então, é só isso que você tem a oferecer? Imagina só, toda vez que você conversar com uma pessoa, a primeira coisa que você menciona é a sexualidade dela. Olha, essa é a Lana e ela é heterossexual. É ridículo, é simplesmente ridículo. E quando a mídia fica nessa insistência de focar na sexualidade dos personagens, ela perde a oportunidade de criar personagens únicos, complexos, que vão ficar marcados na cabeça das pessoas. Muito dificilmente um personagem voltado apenas para a sexualidade vai marcar aquela história. Principalmente porque o público LGBT ainda é sim um grupo pequeno. Então, ao invés de promover aí a inclusão, a aceitação, eles promovem a segregação. Se você não concordar com isso, você não gostar do meu show, é porque você é homofóbico e racista. Como se todo LGBT só tivesse valor por isso e como se todo heterossexual, apenas por ser heterossexual, se torna automaticamente um opressor. E o pior é que os principais afetados com isso são as novas gerações. E o resultado disso é uma geração triste, a geração mais triste de todos os tempos. E a tendência é só piorar. É uma geração que não sabe lidar com frustração, não sabe ouvir um não. Por quê? Porque assim fica mais fácil controlar.
E um exemplo ótimo pra gente lembrar é a série da Batwoman, da Batwoman. Quando a série foi anunciada, um dos pontos principais pro marketing da série é que a Kate, a personagem principal, seria lésbica. A mídia focou tanto nesse aspecto da sexualidade da personagem da super-heroína que esqueceu totalmente a história. Que esqueceu que a história é sobre super-herói, sobre ação, crime, não sobre um romance. O foco ficou ali na sexualidade, o fato de ela ser a primeira personagem lésbica no universo de super-heróis aí live action. O resultado disso foi que a série foi cancelada após 3 temporadas. Outro exemplo clássico foi o remake de As Panteras, de 2019. Esse eu fui assistir no cinema. E ainda hoje eu me arrependo de ter contribuído com meu suado dinheirinho para esse fracasso. O filme foi vendido desde o início como uma ideia de empoderamento feminino, mas focou tanto nesse aspecto de empoderar aquelas mulheres ali, que esqueceu da ação, esqueceu da história, esqueceu da atuação principalmente, que é péssima. E a diretora do filme, que é a atriz Elizabeth Banks, chegou até a dizer que a culpa pelo fracasso do filme era dos homens, porque os homens não queriam apoiar um projeto feminino. A realidade é que, independente do gênero, as pessoas perceberam que a história não tinha muito sentido, não fazia sentido, não ia a lugar nenhum. E juntou ao fato de que a crítica foi péssima e o filme foi um fracasso, não arrecadou nem mesmo metade do que gastou. E a nova série da Agatha Harkness, da Marvel, tá sofrendo o mesmo backlash porque já está promovendo como se fosse a série mais gay da Marvel. Mesmo que não seja, mas a pessoa já meio que desanima de assistir um show que tem como única identidade a sexualidade de algum personagem. Principalmente se tratando de um filme ou uma série de super-heróis, vilões ou histórias em quadrinhos em geral. A série Acolyte da Disney com a Lucasfilmes, no universo de Star Wars, acreditem ou não, introduziu gênero neutro, pronome neutro, ali para um robô, no universo de Star Wars. Além de, é claro, uma história fraca, personagens com carisma de uma porta enferrujada e a narrativa de vítima de sempre. Vocês não gostaram da história porque vocês são racistas e homofóbicos. É sempre a mesma conversa. E com certeza vocês ouviram falar de Anéis de Poder, a série da Amazon, que é baseada no universo de Senhor dos Anéis. Eu, sinceramente, de todas essas séries, She-Hulk, Echo, a Capitã Marvel e seus filmes, Acolyte, todos esses, nenhum deles chega aos pés de Anéis de Poder. Na minha opinião, é o pior projeto das últimas décadas. A história é totalmente amadora, sem pé nem cabeça, não tem um entretenimento que te prende ali. E pra completar, tem a personagem principal, mais insuportável que eu já vi em toda a minha vida. Todas as características que nós mulheres não deveríamos ter ou se inspirar, essa personagem tem. Acreditem, é pior do que a Capitã Marvel. Agora me diz que benefício isso traz para as mulheres. O que isso realmente tem feito pro entretenimento é diminuir o interesse das pessoas, afastar as pessoas do conteúdo. Não tem como você se conectar com uma história que não foi feita para conectar com você. São histórias sem alma, personagens superficiais que acham que não devem desculpa ou satisfação por absolutamente nada que eles fazem. E a verdade é que a indústria do entretenimento, desde o início, usa a política como uma forma aí de manipulação. Eles sempre usaram aspectos assim para moldar a personalidade, o pensamento da sociedade. Quem controla a mídia tem o poder de projetar seus próprios pensamentos, mas nunca foi tão intenso assim, pessoal. Nunca na história da humanidade nós vimos um movimento identitário tão persistente e invasivo como que nós estamos vendo agora. Então, o extremismo dentro do entretenimento não só divide e aliena, como prejudica pessoas, principalmente jovens, a pensarem por conta própria e formar a sua própria opinião, a sua própria visão sobre a vida, sobre as coisas, sobre o que ele acredita. Transformando assim seres humanos em uma espécie de robô alienado defendendo causas, nem que seja com a própria vida, sem importar o quão nociva elas são. E esse exército de robôs não pensantes, doutrinados a se comportarem como vítimas de qualquer coisa que seja, são os que governarão o mundo muito em breve. Sinto te dizer. Então vai ser uma luta constante para decidir quem é mais vítima, quem é mais oprimido, quem é mais merecedor. Então, como explicar que mesmo perdendo bilhões e bilhões de dólares todos os anos, a indústria do entretenimento continua investindo nessa agenda identitária woke progressista? Tem um motivo por trás disso. A indústria, ela tá realmente focada em transformar a cultura e a sociedade em verdadeiros zumbis não pensantes que são fáceis de controlar. Mas por quê?
Bom, afastando os valores mais tradicionais que hoje são vistos, sim, como caretas, especialmente aqueles defendidos pelo cristianismo, é uma ótima forma de garantir que as novas gerações serão gerações mais sensíveis, mais fáceis de controlar. Afinal, eles não têm valores sólidos que os seguram ali em um propósito, entende? Então, os bilhões e bilhões que a indústria perde com esses fracassos nada mais é do que um investimento. Eles estão investindo milhões e milhões de dólares em uma sociedade moldada ao molde deles. Toda a história da humanidade sempre foi sobre controle. Quem tem mais controle? E agora eu sei que você vai me chamar de teórica da conspiração. Tudo bem, eu não me importo. Mas a realidade é que eu detesto extremismo, de ambos os lados. Mas eu entendo que existe sim uma guerra cultural, uma disputa de valores acontecendo nesse momento no mundo. E é essa disputa que vai decidir o futuro das próximas gerações. Então, a desconstrução de valores e ideias, como, por exemplo, a família tradicional, que é o pilar da sociedade, queira você ou não. A relativização da moralidade, onde o certo e errado não são mais definidos por padrões absolutos, como os que são ensinados na Bíblia, pelo cristianismo, mas sim por uma moralidade baseada nessa ideia de justiça social. O certo e o errado são definidos aí por quão justo socialmente isso parece. E claro que o silenciamento de ideias religiosas, principalmente se essas ideias forem cristãs. Ou seja, segregando quem discorda de qualquer ideia formada por eles, como a ideologia de gênero, e claro, taxando todo mundo que pensa diferente como intolerante e opressor. Conseguindo assim, claro, a marginalização dos cristãos. É isso que está acontecendo no mundo, queira você aceitar ou não. São dados, tá? Não é um achismo, são dados, tá? O cristianismo atualmente é a religião mais perseguida do mundo. E o principal objetivo disso é tirar Deus do foco da vida das pessoas, fazendo com que a gente dependa da coletividade para decidir o que é justo ou não. Claro, sem a necessidade de Deus ou de nenhum tipo de fé, principalmente se for cristã. E como eu disse antes, pessoal, e é muito verdade, eu tenho pavor de extremismo, de ambos os lados, seja ele qual for. Eu sou uma pessoa muito mais conservadora, mas eu não apoio nenhum tipo de extremismo que tenha ali como objetivo dividir as pessoas, segregar as pessoas. Eu particularmente detesto isso. Eu sei que não é fácil ter que abrir mão de ideias para tentar entender o outro lado, mas às vezes é necessário, principalmente para nós cristãos. Eu acredito que é muito importante você saber lidar com opiniões opostas às suas, sem cair no mesmo extremismo que nós criticamos. Esse tempo em que nós estamos vivendo agora está muito polarizado. Então é fácil se deixar levar pelas emoções, agir impulsivamente, mas a verdade é que se nós queremos promover essa mudança, mudanças reais e duradouras, nós precisamos agir com a razão e não com a pura emoção. E muitas vezes, quando nós encontramos pessoas que pensam diferentes de nós, têm opiniões diferentes das nossas, a nossa primeira reação é se fechar, se afastar um pouco e às vezes até atacar, né? Porque queremos provar que a nossa ideia é a correta, o nosso pensamento é o correto. Claro, nós somos seres humanos. Mas a pergunta que eu faço é, será que isso resolve realmente alguma coisa? Será que responder com o mesmo extremismo, com a mesma agressividade, vai trazer algum benefício para a história, para a conversa? Ou será que isso só vai aumentar ainda mais o ciclo de separação, de segregação entre as ideias? Eu acho que nós não precisamos concordar com tudo. Acredito que tá tudo bem você discordar de algumas situações, de algumas ideias. O problema é quando nós deixamos as nossas emoções tomarem de conta e transformamos uma simples divergência de ideias em um campo de batalha. Salve o antigo Twitter, não é? Então, por favor, não vamos agir da mesma forma que as pessoas que nós discordamos agem. Eu já recebi bastante hate aqui nesse canal por ter ideias que discordam ou discordavam de alguns dos antigos seguidores que eu tinha. E esses ataques me fizeram perceber que eu realmente não quero agir como essas pessoas, eu não quero ser como elas, eu quero ser diferente. Porque eu acho que esse é o nosso objetivo, o nosso propósito, é lutar para sermos melhores. Nós não somos melhores ou bons o suficiente só por simplesmente existirmos. Então, ao invés de ser extremista, seja firme e persistente nos seus valores, mas ao mesmo tempo, tente ser compreensivo, tente entender o que se passa na cabeça da outra pessoa. Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas nós ganhamos muito mais quando trazemos pessoas para o nosso lado do que quando afastamos pessoas de nós. Eu tenho aprendido muito com o meu marido que está enfrentando o câncer, que a serenidade, a busca pela paz não é uma fraqueza. Antes eu achava que era, mas agora eu vejo que na verdade essa é a força.
Eu percebi que as melhores mudanças, elas acontecem quando nós pegamos essa paixão, esse fogo, esse desejo de mudança e transformamos em algo construtivo, sem cair no mesmo jogo das pessoas que nos provocam. Então, um conselho que eu dou pra vocês e pra mim mesma é: não se deixem levar pelo calor do momento. Respira fundo, analisa a situação com cuidado. E claro, que possamos ser exemplo daquilo que nós acreditamos. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu peço perdão pela negligência no canal nos últimos tempos, mas a vida é corrida, vocês devem imaginar. Mas eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo, continuarem acompanhando o canal. Eu já peço também para você deixar o seu like e te convido a se inscrever, caso você não seja um inscrito, é claro. E em breve eu vou estar trazendo mais novidades pro canal. Muito obrigada por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.